Criar filhos é um desafio para todo mundo. Tem toda a preparação para a chegada da criança, vacinas, alimentação, escola, música, descobrir quem é que vai ajudar no dia a dia, desafios de crescimento, as birras, ser exemplo, os conflitos, as dúvidas, a insegurança e um monte de outras coisas que permeiam a vida dos papais, das mamães e dos cuidadores. Ser pai e mãe é uma experiência impagável. Mas há muitos momentos que chegam a ser desesperadores, daqueles em que a gente pensa em sair correndo pedindo socorro. Pois é, e hoje nós vamos conversar sobre um grupo de pais e mães que muito se ouve falar, mas pouco se conhece. Eu falo dos papais e mamães atípicos, que muitas vezes choram sozinhos, sem ninguém ver. Se você é pai ou mãe atípico, nos acompanhe, pois esse episódio é para você. E se você não é, se você é pai ou mãe de uma criança típica, ou se você nem tem filhos ainda, por favor, nos acompanhe até o final, porque esse episódio é mais ainda para você. Afinal de contas, já passou da hora da gente, como sociedade, reconhecer que esse tema é um tema de todos e não de apenas um grupo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Igor Tanuri e esse é o Pai Descer no Paraíso, um canal dedicado a compartilhar conhecimento e experiências para você que é papai, que é mamãe ou que é cuidador de uma criança, a fim de ajudá-lo nessa missão que, na minha opinião, é a missão mais bela que existe. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo, faça o papai feliz, se inscreva aqui no nosso canal, siga o nosso podcast e não se esqueça de deixar o seu joinha, assim você vai estar contribuindo para o Pai Descer no Paraíso e impactar positivamente um número cada vez maior de famílias. Então vamos lá, hoje nós vamos falar de um tema que acredito que muita gente acha, isso não é para mim. Só que cada vez mais a gente toma conhecimento como sociedade que é preciso se integrar, que é preciso acolher. Porque se a gente fala de vidas, de respeito, de inclusão, isso não pode ser problema de um grupo só. Isso precisa ser missão de todos nós. E hoje nós vamos falar dos pais e mães atípicos, com uma pessoa que lançou um livro nesse ano de 2025. Mães Atípicas, a maternidade que ninguém vê. Mariana Sotero Bonaz, mãe do Vitor e da Maria, psicóloga e pedagoga, atua há 16 anos com famílias atípicas. Especialista em terapia comportamental e cognitiva, autismo e psicologia, bem como educação especial e inclusiva, é a primeira profissional brasileira a trabalhar exclusivamente com mães de pessoas com necessidades específicas. É fundadora do Instituto de Psicologia da Maternidade Atípica, que acolhe mães de pessoas com síndromes, transtornos, deficiências e ou doenças raras, além de capacitar profissionais para atenderem a esse público. E Mariana trabalha acolhendo essas famílias atípicas e ressignificando as diversas questões de necessidades específicas. Para isso, ela oferece terapias individuais e em grupos, rodas de conversa, palestras, consultorias e cursos de capacitação para psicólogos. Mari, super obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite para esse bate-papo super importante hoje. Oi, tudo bem? Obrigada a você, é um prazer estar aqui, é sempre muito bom falar desse assunto, porque ainda é um assunto pouco discutido na nossa sociedade, o quanto é importante a gente poder trazer ele para que mais pessoas conheçam, aprendam e sejam mais inclusivas. Perfeito, perfeito, e esse é o objetivo. E por falar em aprendizado, eu queria compartilhar a situação, né, que eu vivenciei com você na semana passada, até para colocar todo mundo a par, né? Eu fiz assim que eu acabei de ler o seu livro, né? Eu vi o seu livro lá no Instagram, comprei o seu livro, fiz o primeiro contato com você, você foi super receptiva para um possível bate-papo. Depois a gente agendou essa data e na semana passada a gente conversou um pouquinho e eu compartilhei com você o brief para nos guiar aqui nessa conversa, né? E você me chamou a atenção por uma colocação que eu fiz nesse briefing, né, me referindo aos pais e mães atípicos como guerreiros incansáveis. E você me trouxe uma perspectiva que eu não tinha pensado e que eu acho que é de um aprendizado muito grande para quem possa estar nos assistindo também, né? Pais e mães atípicos não são guerreiros incansáveis, eles são de carne e osso,
né? Eles precisam de acolhimento, eles precisam de ajuda, muitas vezes se sentem desesperançosos, muitas vezes, a grande parte das vezes é muito difícil. E como que às vezes uma colocação que a gente coloca com um intuito, né, às vezes ela tem um impacto completamente diferente, né? E é super importante a gente setar o pensamento, né? Porque a partir do pensamento é que vem as palavras e que vem as ações. Então que a gente possa setar esse pensamento para uma forma mais acolhedora, para uma forma mais inclusiva, para que a gente tenha aí atenção a si mesmo e que possamos ter melhores palavras e melhores ações, não é isso? Sim, porque quando a gente usa termos como esses, né, ou outros também, que as pessoas costumam falar, né, que são mães especiais, escolhidas por Deus, claro que aí entra uma conotação da crença, da religião, mas o que está por trás de quando a gente fala esse tipo de coisa, é como se a gente tirasse daquela mãe, daquele pai, o direito de pedir ajuda. Porque se eles são tão especiais, tão guerreiros, incansáveis, eles não vão precisar de ajuda. E, na verdade, é o contrário, eles precisam de muita ajuda, e a maioria das pessoas não faz a menor ideia de como ajudar. Então, um primeiro grande passo é justamente esse, repensando a forma como a gente olha para esses pais, para que a gente possa, de fato, ser uma sociedade mais acolhedora. Perfeito, perfeito. Obrigado de novo por esse aprendizado. Eu acho que é uma oportunidade, né, para quem está nos vendo aqui também, para ter essa mesma perspectiva, né, que pode mudar aí, de fato, uma mudança de pensamento. E é um aprendizado contínuo, né? E acho que é por isso que é importante a gente sempre buscar conhecer, né, as situações para que a gente possa se adequar e estar mais presente de uma forma adequada frente a cada uma delas, né? Mari, eu li o seu livro lá atrás, assim que eu acabei de ler, igual eu falei, fiz o contato com você pelo Instagram, e embora você direciona muito as falas, muitas mensagens para as mães atípicas, com quem você tem um trabalho mais próximo, eu vejo que ele também é para pais atípicos e eu vejo que ele é para qualquer tipo de pai, de mãe e até para quem não é pai ou mãe também. Quando você escreveu esse livro lá atrás, você pensou em, de fato, falar somente com as mães atípicas ou você pensou que o seu livro pudesse ser uma fonte mesmo de educação para cada um que lesse, independente do ambiente e do contexto que vive? Olha, sinceramente, eu não imaginava a proporção que ele tomaria. Então, quando eu comecei a escrever, eu comentei com algumas pessoas próximas, eu demorei em torno de 3 anos para escrever, porque eu escrevia, relia, achava que não estava bom, reescrevia. Enfim, e nessa jornada, algumas pessoas me falavam assim, você precisa escrever um livro técnico, porque você é psicóloga, tem um livro para psicólogos, cheio de artigos científicos. E aí eu, poxa, vou tentar. E aí eu travava, não conseguia. Você tem que escrever esse livro para todo mundo de modo geral. Aí eu tentava, travava, não conseguia, porque era muito forte para mim a necessidade de escrever para as mães. Uhum. Que elas, né, no Brasil, são... A grande maioria das famílias são as mães que estão ali no cuidado com os filhos, e quando eu falo grande maioria, é grande mesmo, mais de 90% das famílias são as mães, né, as cuidadoras. E aí eu pensava, se eu escrever um livro técnico, cheio de artigo científico, não vai acolher essas mães, não vai chegar, porque vai ser um livro chato, que só vai ser lido por profissionais. Sim. E a partir do momento que eu pensei isso, eu deslanchei, porque daí eu comecei a escrever pensando nas mães. E eu me surpreendi muito, porque quando o livro começou a ser vendido, eu comecei a ter muitos retornos de pessoas falando assim, olha, eu comprei seu livro para dar, sei lá, para minha prima que é mãe atípica. Só que, enquanto eu não dava, eu resolvi dar uma folheada e comecei a ler, porque fiquei interessado. Então, eu quero te dizer que é um livro que eu jamais compraria para mim, só que mudou a minha perspectiva com relação à maternidade atípica a partir do momento que eu li. E o primeiro comentário desses que eu recebi, eu já falei, opa, peraí, né, eu estou chegando em pessoas que eu nunca imaginei que eu ia chegar. E depois vieram vários outros, né, de pessoas idosas que falavam, eu vivi a vida inteira... porque a nossa sociedade é preconceituosa e nos ensina a ser, né? Então, vivi uma vida inteira sendo preconceituoso sem saber, e o seu livro fez eu pensar de forma diferente. Ou então, eu tenho um neto
com um diagnóstico, e eu estava sempre batendo de frente com a mãe dele, e agora eu entendo o que ela sempre tentava me explicar e eu não conseguia entender. Então, hoje, eu te digo que o livro não é só para mães atípicas. Que hoje, como você falou, é o que eu sinto também, que o livro é para todo mundo que vive em sociedade. Que legal. Porque quanto mais pessoas aprenderem sobre a maternidade atípica, mais elas serão inclusivas, acolhedoras, e essas mães não se sentirão tão sozinhas. E até o nome do livro, desde que eu comecei a escrever, me vinha muito forte o A Maternidade que Ninguém Vê. E aí, quando foi para a editora, eles falaram, esse nome pode gerar conflito, a pessoa pode achar que é um lado da maternidade típica, vamos repensar. E aí eu falava, não, mas precisa ter esse nome, precisa. Eles até sugeriram alguns nomes, e eu falava, não é isso. Até que um dia eu falei, bom, então e se for Mães Atípicas, a maternidade que ninguém vê? Aí foi aprovado pela editora, e quando eu comecei a divulgar só a capa, falando que sairia o livro, a primeira coisa que as mães me falavam é, eu vou comprar teu livro só pelo nome. Eu já gostei só pelo nome, porque é assim que eu me sinto. Então, foi muito legal ver que realmente tudo que eu escrevi, desde o título até, né, os textos, eu consegui o primeiro passo, que era me conectar com essas mães, acolher, trazer conforto para elas e até uma direção. E como efeito colateral maravilhoso de que as pessoas que teoricamente achavam que não tinham nada a ver com isso, entenderam que se você vive em sociedade, você também faz parte, né? Que legal, que legal. E que seja um nome que em pouco tempo, né, a gente torce, e acho que o objetivo é esse, que seja um nome que fique sem sentido no futuro, né? Uhum, exatamente. Que sejam, de fato, maternidades e paternidades visíveis, né? Uhum. E uma coisa importante aqui, acho que a gente falar, né, Mari, a maternidade atípica, a parentalidade atípica, vamos falar assim, ela não é planejada, né? Se a gente pensar ou nos filhos que são planejados ou nas gravidezes que acontecem, ela vem permeada muitas vezes de sonhos, de imaginação, e os desafios, eles são muito mais corriqueiros. Será que eu vou dar conta, né? Como que vai ser? Qual escola, né? Muitas vezes envolvendo coisas materiais, e ninguém se prepara e planeja uma parentalidade atípica, uma maternidade atípica, uma paternidade atípica. Uhum. E quando isso acontece, vem um choque, né? Você que trabalha com as mães atípicas, e eu acho que vivencia muito esses momentos, quais são os sentimentos que surgem nesse momento? Qual o impacto que essa família vive ao receber o diagnóstico? Porque a gente tem até aquele ultrassom de translucência nucal, né? Às vezes aquele ultrassom costuma gerar ali uma ansiedade nas famílias, mas depois que passa, ninguém considera que pode surgir algo que seja diferente daquilo que está na imaginação, né? Quais são os sentimentos que surgem ali? Como que é essa vivência, principalmente dessas mães, mas dos pais também, se você tem alguma experiência para compartilhar com a gente, do recebimento dessa notícia? Eu atendo alguns pais atípicos também, mas nas redes sociais, tudo que eu falo são para mães, só que em algum momento começou alguns pais me procurarem para terapia. E aí, o primeiro pai, eu pensei assim, não, eu só atendo mãe, eu não atendo pai. Mas aí eu falei, gente, é tão difícil o homem procurar ajuda. Se eu falar que eu não atendo, mesmo que eu tenha alguém para encaminhar, qual a chance dele fazer? Então eu vou atender. Então hoje, mesmo eu não divulgando nas redes sociais, os pais que me procuram eu atendo também. Que legal. Não só as mães. E claro que cada pessoa tem a sua história de vida e isso influencia diretamente em como ela vai receber aquele diagnóstico. Mas na maioria dos casos o que acontece, como você falou, é um choque no sentido de não era isso que eu estava esperando, eu não quero viver isso, até porque a nossa sociedade olha para as pessoas com algum diagnóstico como defeito, como às vezes até castigo, né? O que você fez na vida passada que seu filho nasceu com essa deficiência? Então, como eu falei, a nossa sociedade é preconceituosa, então nós aprendemos a ser. Hoje a gente precisa desconstruir esse preconceito, mas leva tempo. Então,
quando chega o diagnóstico, muitas vezes o primeiro pensamento é esse: eu não quero, o que eu vou fazer? E agora, como você falou, quando a mulher está grávida, ela pensa, o marido também, o pai, pensa muito sobre como vai ser esse filho, né? A cor do cabelo, a cor dos olhos, com quem será que ele vai parecer, o que será que ele vai querer ser quando crescer. E aí é como se alguém chegasse e falasse assim, viu, a partir de agora acabou, nada disso vai acontecer. E não é verdade, porque o diagnóstico não significa fim da linha, mesmo que pareça, porque está tudo muito obscuro, está tudo muito como que vai ser agora, porque um desenvolvimento esperado, eu já sei mais ou menos como que é, né? Com qual idade mais ou menos a criança senta, a criança fala, a criança Sim. anda, e agora? E como cada pessoa é única, mesmo quando é um diagnóstico, por exemplo, autismo, que temos muitos casos, você não sabe como que vai ser. Depois de alguns anos, ali por volta de 5, 6 anos da criança, os pais já começam a ter uma noção melhor de como está o desenvolvimento dele. Mas até então, é realmente uma caixinha que ninguém sabe o que vai ser quando abrir. Então, realmente, as mães, principalmente os pais, costumam ser mais objetivos no sentido de é isso, tá bom, vamos. As mães costumam sofrer mais, mas na grande maioria eu percebo que é assim, ó, não tô acreditando muito nisso não, mas o que eu preciso fazer para ajudar meu filho? Perfeito. Então, assim, depois eu vou elaborar isso, e até por isso que muitas vezes quando elas chegam em terapia, elas já estão em depressão, por exemplo, porque vai deixando para, entre aspas, pensar nisso depois, e a hora que vê, o buraco já está grande. Perfeito. E tem uma parte do seu livro até que fala um pouquinho sobre esse processo, né, da aceitação, e que é muito bonito. Vou tomar a liberdade de compartilhar aqui, né, que você coloca que o fato de você se indignar com o que está vivendo, de querer viver uma outra realidade, é sim aceitável, é humano, e não diminui o amor pelo seu filho. E você coloca inclusive uma frase muito bonita, né, que é possível amar seu filho e não gostar do diagnóstico dele, mesmo que um faça parte do outro, né, independente, né, do nível de aceitação, o amor pelo filho ele é totalmente diferente, né? Uhum. Embora você gostaria de viver uma coisa diferente do que está vivendo com ele naquele momento, né? Essa frase é bem polêmica, porque tem pessoas que não concordam com ela, que falam que se você não amar o diagnóstico, significa assim que você não ama uma parte do seu filho, afinal, seu filho não seria ele se não fosse o diagnóstico. E eu entendo esse pensamento, respeito, mas o que eu quero dizer com isso é que as mães, elas sentem culpa por tudo. Então essa é mais uma culpa. Meu Deus, eu não gosto, eu não queria que fosse assim. Claro, ninguém queria que fosse. Sim. Então tá tudo bem você pensar desse jeito, até porque é um processo que ela vai vivenciar. E o amor, como qualquer outro sentimento, ele é construído. Então eu sempre falo para elas, olha, imagina lá o dia que seu filho nasceu. Hoje ele está com 5 anos. O amor que você sente hoje é o mesmo de quando ele nasceu? Ah, claro que não. Eu falei, então, tá vendo? Por isso que lá atrás se mistura muito isso de diagnóstico, quando o diagnóstico vem cedo, né? Se mistura muito a questão do amor com o diagnóstico. Como que eu posso não gostar do diagnóstico, amar meu filho? Mas você também está construindo esse amor pelo seu filho. Então, a gente deve respeitar o que cada mãe sente, não menosprezar, não diminuir, porque cada uma tem a sua história e cada uma sente de uma forma única. Perfeito. Até porque, se você puder até falar um pouquinho pra gente, tem todo um processo de aceitação, né? A partir do momento que vem uma informação, né, um diagnóstico que mostra que aquilo que foi imaginado, sonhado, ele não vai acontecer daquela forma, ao choque, como a gente falou aqui, né, permeado de sentimentos, muitas vezes de culpa e de medo, né, e tem-se as fases de aceitação, né, desse processo. Você até compartilha isso também no livro. Conta um pouquinho pra gente, né, sabendo aí também que cada papai, cada mamãe vai levar um tempo diferente, né, dependendo da sua bagagem, da sua vivência, como você disse, mas conta pra gente um pouquinho aí de como que acontece essas fases de aceitação aí após a notícia de um diagnóstico. Tá.
Existem algumas fases, que na verdade são 10, mas se popularizaram 5, que são as fases de aceitação do luto criadas por uma psiquiatra chamada Elizabeth Kübler-Ross. E essa psiquiatra, ela já faleceu, ela começou o trabalho dela atendendo pacientes em uma clínica, inclusive num dos livros que ela conta sobre a vida dela, ela fala que ela criou essas fases observando mães de crianças cegas. Mas depois, o trabalho dela foi todo voltado para cuidados paliativos. Então, por isso que ela criou essas fases para falar do luto, tanto da pessoa que perderia, né, aquele ente querido, como a própria pessoa em aceitar a sua finitude. Então, essas fases que se popularizaram, o que eu percebi? Que as mães vivenciavam situações muito parecidas, não exatamente iguais. Então, quando a gente fala de luto, muitas vezes a mãe fala assim, mas o meu filho não morreu, por que você está falando em luto? Porque luto não é só quando a pessoa morre, luto é quando a gente perde alguma coisa que é muito importante para a gente. Então, até, por exemplo, uma pessoa que perde um emprego, claro, né, cada coisa tem a sua devida proporção, mas você também vivencia o luto de alguma forma, porque você perdeu algo importante. Então, no caso da maternidade atípica, eu percebo que é quando você perde aquele filho idealizado, que é aquele filho que você imaginava como ele poderia ser, embora ninguém possa prever o futuro. E aí, baseada nessas fases da Elizabeth, eu criei as fases do acolhimento. E por que eu troquei aceitação por acolhimento? Porque eu tenho a sensação de que quando a gente fala em aceitar, parece que a gente aceita, então pronto, eu me acomodo e não faço mais nada. E é muito diferente disso. Então, por isso que eu falo em acolher o diagnóstico. E quais são as fases que eu criei baseadas na da Elizabeth? A primeira é a negação. Então, é quando vem a notícia e a mãe, o pai, enfim, fica com aquela sensação de não, esse laudo está trocado, não é possível, o médico não está falando do meu filho, isso não está acontecendo comigo. É uma fase que eu percebo que passa rápido e que geralmente é como eu citei, a mãe pensa assim, tá, não estou acreditando muito, mas o que eu tenho que fazer? Então, ela já parte para a ação. Depois vem a fase da raiva. A fase da raiva ela é muito delicada, porque a maioria das pessoas não percebem que estão vivenciando essa fase, e quando a gente está com raiva ou muito triste, enfim, a gente desconta nas pessoas que a gente mais ama. E por que a gente faz isso? Porque são as pessoas que a gente mais confia. Né? Então, você consegue ir, por exemplo, na padaria e controlar a sua raiva quando você for conversar com a atendente lá do caixa, mas muitas vezes você não consegue controlar dentro de casa. E aí, para quem está dentro de casa, fala, pô, mas eu que estou aqui do seu lado, que eu estou te acompanhando, que eu estou te dando todo o suporte, é em cima de mim que você vai descontar? É, mas claro que não é bom que isso aconteça. Pode, inclusive, gerar muitas brigas, principalmente se as pessoas não tiverem clareza. Perfeito. Então, eu sempre falo, se você perceber que você anda mais irritada, brigando toda hora, por qualquer motivo, você pode falar para o seu marido, olha, eu sinto que eu estou muito irritada, quando você perceber que eu fui grossa alguma coisa, fala para mim, porque eu preciso perceber, não é de propósito que eu estou fazendo isso, para que a gente tente preservar a relação, porque muda bastante também. Depois da fase da raiva, vem a barganha. A barganha é aquele momento que a pessoa começa a fazer promessas para Deus, Alá, ou né, a entidade que ela acreditar. E nem sempre essa promessa é para cura, porque uma coisa que as pessoas confundem muito é falar que deficiência é doença, e não é. A pessoa com deficiência, ela pode ser uma pessoa completamente saudável. Não necessariamente ela é doente, assim como uma pessoa com um transtorno, com uma síndrome rara. Então, quando a gente fala em cura, a gente está falando em doença. Então, um transtorno, uma deficiência, não tem cura, porque não é uma doença para ter cura. As síndromes raras, talvez, porque a maioria tem muitas comorbidades, né, que são quando tem coisas a mais e que geralmente mexe com a questão da saúde da pessoa. Então, às vezes, essa barganha não é pela cura, mas às vezes é assim, eu quero que meu filho fale, eu quero que meu filho ande,
ou qualquer coisa nesse sentido. Depois da barganha, vem a depressão, que na verdade eu prefiro chamar de tristeza profunda, porque a depressão está mais ligada a um transtorno depressivo, que às vezes não chega a esse ponto, é mais um período como se assim, caiu a minha ficha de que essa é a minha realidade, então eu sinto uma tristeza profunda porque eu não queria estar vivenciando isso. Essa é a fase que infelizmente eu percebo que a grande maioria das mães passam maior tempo, porque elas não têm rede de apoio, elas não têm ajuda, muitas vezes elas não têm nem clareza do que elas estão sentindo. E aí sim que pode se tornar uma depressão, um transtorno de fato, que aí precisa ser acompanhado por médicos e psicólogos. E depois da tristeza profunda, vem a fase do entendimento. A fase do entendimento é quando você pensa assim, entendi o diagnóstico do meu filho e sei que apesar dele, eu ainda posso ser feliz, meu filho pode ser feliz, mas ainda existe um pesar quando pensa no diagnóstico. E aí depois vem a fase do acolhimento, que é quando a pessoa entende que mesmo com o diagnóstico, ela e o filho podem ser felizes, podem ter uma vida boa, né, no sentido de ser mais próximo do que ela esperava que acontecesse, e não tem mais o pesar, a tristeza pelo diagnóstico. Mas claro que essas fases, elas não são lineares. Seria ótimo se fossem, né? Então, eu tô aqui, a hora que eu chegar aqui, problema resolvido. Não, elas são cíclicas. Por quê? A criança cresce, novas fases vêm e alguns sentimentos podem voltar. Por isso que é tão importante elas aprenderem a lidar com esses sentimentos, porque aí quando elas perceberem que, esse sentimento aqui tá voltando, já passei por isso, eu não quero passar de novo, não. E aí ela já tem estratégias para lidar com isso, para não cair, digamos, naquele buraco, ou se pelo menos cair o buraco não seja tão fundo como foi antes. Então, são essas as fases do acolhimento do diagnóstico, que não necessariamente todas passarão por todas as fases e nem nessa ordem, apesar de a maioria das vezes acontecer nessa ordem, mas também pode acontecer de outras formas, porque cada pessoa é única. Perfeito, cada uma com o seu tempo, e a gente pode dizer que é importante atentar para si mesmo tendo muita coisa nova acontecendo, né, um olhar muito cuidadoso e muitas vezes preocupado com a criança. É importante também olhar para si e muitas vezes falar sobre isso também, né, para poder compartilhar com alguém e não levar isso sozinho, né, ou sozinha, né, Mari? Com certeza. Você sentir que você tem alguém para compartilhar é importantíssimo. É isso aí, é isso aí. E eu vou até pegar o gancho no que você falou, né, sobre a questão da criança com deficiência, da pessoa com deficiência. No seu livro você compartilha, né, a definição até de uma convenção da Organização das Nações Unidas. Eles colocam que pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo, pelo menos 2 anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Mas muitas vezes ainda as pessoas, por desconhecimento, ou por talvez até não querer conhecer e se inteirar, né, um pouco mais sobre as situações, acabam tecendo muitas críticas, né? E recentemente agora a gente recebeu aqui a Luciana Ferreira, que é mãe atípica, e que hoje ela tem foi dada a ela a opção do teletrabalho, para justamente facilitar na dinâmica, no acompanhamento ali das terapias do filho. E ela colocou, né, que esse tipo de situação muitas vezes acaba também gerando algumas críticas no sentido de pessoas acharem que ela está no bem bom, podendo trabalhar de casa, né? E ela comenta, olha, eu trocaria o meu teletrabalho se eu tivesse a opção de dar ao meu filho a capacidade de desenvolver como uma criança típica, né? Isso eu faria isso. Só que as pessoas muitas vezes não querem enxergar, né, e veem uma situação completamente diferente, alienada da realidade. Eu te pergunto, falta mais conhecimento ou falta mais empatia de nós como sociedade? Olha, eu penso que falta muito dos dois, porque as pessoas, elas se acham no direito de julgar,
principalmente quando a gente fala de um diagnóstico invisível, como o autismo, por exemplo, que não tem nenhuma característica física. Então as pessoas acham que, olha, mas ele é tão bonitinho, não tem nada, como se uma pessoa com deficiência fosse feia, né? Ou então, mas ele nem tem cara. Autismo não tem cara mesmo, né? E aí as pessoas acham que elas têm direito de fazer isso que você comentou que fizeram com ela. Nossa, olha só que vida boa que ela tem, né? Ela tá usando o filho de desculpa para ficar em casa, e mal sabem a realidade dela, os desafios que ela passa, que possivelmente são muito maiores do que da maioria das pessoas que trabalham com ela. E como eu comentei, com relação ao preconceito e ao capacitismo, para quem não sabe, o capacitismo é quando a pessoa entende que uma pessoa com deficiência vale menos do que uma pessoa sem deficiência. E é muito presente ainda na nossa sociedade. A gente aprendeu a ser assim, a gente aprendeu a olhar para as pessoas dessa maneira. Então, hoje, infelizmente, muitas pessoas passam por situações muito chatas, porque o outro aprendeu a ser daquele jeito e também nunca parou para pensar e questionar se está certo aquilo ali, se ele deveria ser diferente. A questão do acolhimento, eu também percebo que as pessoas muitas vezes perguntam para o outro, então, por exemplo, num parquinho, vê uma criança que é diferente, seja fisicamente ou não, e ela vai lá na mãe, né? Deixa eu ver o que tem, não sei o quê, mas é de curiosidade, não é para ajudar, não é para acolher. E eu sempre falo para essas mães que elas ficam, mas será que eu tenho que falar para todo mundo o diagnóstico do meu filho? Eu falo, olha, se pergunte o seguinte: vai mudar alguma coisa na vida do meu filho ou na minha essa pessoa saber o diagnóstico? Se a resposta for sim, então você deve contar. Se a resposta for não, deixa a pessoa ficar curiosa. Ela não está perguntando para te ajudar. Ela não está perguntando, na maioria das vezes, né, para te acolher ou para acolher seu filho. Ela está perguntando porque ela é curiosa. Então as pessoas precisam aprender a olhar para o outro, e mesmo que ela não consiga imaginar como é viver a vida do outro, porque na verdade isso é ilusão, a gente não consegue imaginar. Mas a gente pode virar e falar, olha, eu não faço ideia do que você está passando, mas eu estou aqui, como que eu posso te ajudar? Perfeito. Perfeito. E eu quero entrar num ponto agora com você, que é muito triste. Você compartilha no seu livro, e você direciona a sua fala muito para as mães atípicas, né? Embora depois viu a dimensão que acabou tomando o livro. Você colocou lá que a maioria dos papais, eles abandonam as famílias antes das crianças completarem 5 anos. Compartilhe um pouco dessa triste notícia para a gente, por favor. No Brasil, a gente quase não tem pesquisa sobre isso. Então, essa pesquisa do Instituto Baresi, ela é de 2010. Então, você vê, pode até já estar bem diferente hoje em dia, né? Mas nessa pesquisa, eles descobriram que mais de 80% das famílias de crianças com diagnóstico de deficiência e síndromes raras, os pais abandonavam a família antes dos 5 anos das crianças. Então, a nossa sociedade, eu estou toda hora falando da sociedade, né, mas é para as pessoas entenderem que a gente cresceu aprendendo isso. Então, quanto é importante a gente aprender a pensar diferente. Como se a paternidade fosse opcional. Então, ser mãe não é opção, mas ser pai, se eu achar que está muito difícil, eu posso ir embora. E aí muitos simplesmente vão embora, assim, as mães não ficam nem sabendo mais do paradeiro, nem recebem pensão, nada. E aí fica tudo por conta delas. O que é muito difícil de entender, né? Mas enfim, é uma realidade que eu acho que a gente como sociedade, de novo como sociedade, né, espera que haja uma mudança, né? Eu falo que o pai pode... Né? O pai pode fazer tudo que a mãe faz, né? Tirando a gestação de fato e a amamentação de fato, e ainda assim podendo participar desses 2 processos, o pai pode fazer tudo que a mãe faz, né? E a gente precisa mudar essa cultura, né? De que o pai não precisa estar presente, né? Então, que a gente possa influenciar cada vez mais aí para que essa realidade mude. Também nas famílias atípicas, né? Porque é uma situação que a gente infelizmente vê ainda como muito comum, embora
a gente vê uma crescente, né, de papais participando cada vez mais ativamente, presentes na vida dos filhos, mas ainda está muito distante, né, e quando você traz esse dado sobre as famílias atípicas, é muito lamentável, né, muito triste isso. Sim, muito, e é cultural de que o pai sai para trabalhar e a mãe fica em casa para cuidar dos filhos, e isso já mudou bastante na nossa sociedade, mas mesmo assim, ainda tem muitos homens que pensam isso, então que chegam em casa no fim do dia, porque na maioria das vezes a mãe é que abre mão do trabalho para cuidar do filho, e se for um combinado deles, e for ok para os dois lados, está tudo bem. Mas se não, é importante conversar. E uma outra coisa importante de se lembrar também é que, tudo bem, então foi combinado que o pai sai, trabalha e a mãe fica em casa cuidando do filho. Beleza. O pai saiu e trabalhou lá 8 horas. A mãe ficou em casa 8 horas cuidando dos filhos. O final do dia é para os dois. Os dois trabalharam às 8 horas. Só que não é assim que é visto. Então o pai chega em casa, tô cansado do trabalho. Aí a mulher fala, eu também tô cansada, mas tá cansado do quê? Você ficou o dia inteiro em casa. O que você fez para cansar? E aí o pai senta no sofá, fica lá no celular e a mãe, em função dos filhos, da casa, muitas vezes, numa rotina exaustiva e sem o apoio, porque o pai, ele não ajuda. Ele participa porque ele faz parte daquela família. Exatamente. Pai não é rede de apoio, né, Mari? Pai não é corresponsável pela criação dos filhos. E isso em todos os aspectos, né? Sim. E é muito importante que a gente entenda isso, porque gera uma culpa muito grande nas mães também. De falarem para mim assim, eu tô me sentindo culpada porque eu marquei cabeleireiro e o meu filho vai ficar com o meu marido enquanto eu vou no cabeleireiro. Eu falei, você tá se sentindo culpada por quê? Porque, poxa, eu tô indo no cabeleireiro, né? Tipo, é uma coisa que não é trivial, digamos, eu não tô morrendo, né? Porque se eu estiver morrendo e tiver que ir pro hospital, aí tudo bem. Mas se não, parece que a mãe não tem direito a fazer nada. E aí eu falo, e como que fica a questão do vínculo pai e filho? Enquanto você tá lá no cabeleireiro, seu filho está criando um vínculo com o pai. Isso é importantíssimo, está fortalecendo o vínculo. Então, não pensa que você está indo no cabeleireiro e por isso o filho está ficando com o pai. Pensa que o filho está ficando com o pai para fortalecer o vínculo, enquanto isso você está indo ao cabeleireiro. Perfeito, perfeito. E aí isso parece que abre realmente, assim, que elas falam, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. E é verdade. Perfeito. E mais do que, e acho que aí um ponto importante, né, que você trouxe, mais do que a atitude do homem de fato participar e assumir o seu papel, das mulheres, das companheiras também entenderem que é capaz e que tem totais condições de fazer o que é necessário, embora muitas vezes vai ser diferente, né? Então, de ver também o homem como capaz, né? Embora isso não pode servir de desculpa para um homem para não participar e não ter atitude, né? Acho que, em primeiro lugar, é isso, né? Eu preciso assumir o meu papel, mas que eu possa ser reconhecido também como capaz de fazer isso, de cuidar dos meus filhos, né? Sim, muitas vezes as mães falam assim para mim, mas ele não sabe fazer tão bem quanto eu. Ou o pai fala, mas você faz melhor que eu. E eu falo, mas você um dia também não soube, não é? Você não teve que aprender? Exatamente. Você está dando a chance do pai ou do seu marido aprender a cuidar? Se você não der a chance, ele não vai aprender nunca. Uma vez num grupo, foi muito bacana, porque eu estava acompanhando algumas mães já há alguns meses, e tinha uma mãe que era assim, tudo sou eu, ela estava muito cansada, e daí depois de um tempo ela falou, nossa, percebi que tudo sou eu, porque eu não deixava meu marido fazer nada. Olha só. Porque ele me pedia e eu falava não, e aí eu comecei a deixar ele sair e tudo, e aí ela contou que teve um dia que ele saiu para passear com o filho, eles são casados, ele foi passear e ela ficou fazendo as coisas dela, e quando eles chegaram, o filho falou assim para ela, mãe, meu pai esqueceu de me dar um remédio. E ela falou que num primeiro momento ela ficou desesperada. Como assim? Não sei o que. Depois ela parou e falou, não, peraí. Meu filho tá aqui, tá bem, tudo bem. Remédio é importante, mas olha só, não aconteceu nada de grave. Vamos repensar então? Eu poderia ter esquecido de dar
essa medicação. Então, vamos colocar um alarme no celular, porque Perfeito. ele não está acostumado com as medicações. Pronto. E ela falou que aquela situação foi libertadora para ela, porque ela percebeu que o pai também pode cuidar e que o pai também pode errar, assim como Perfeito. ela já tinha errado tantas vezes. Perfeito, perfeito. E se não faz alguma coisa tão bom quanto poderia, é só a prática que vai ajudar a melhorar, né? Sim. Então, que os dois, né, que um possa se incentivar a praticar, estar presente, estar mais ativo, e que a companheira também possa também incentivar, dar espaço e ajudar nesse processo também, porque se não praticar, nunca vai ser bom o suficiente para ela, né? E sabendo também que não precisa ter essa competição também, né? Muitas vezes vão ser diferentes, né? Mas cada um ali com o seu amor, com a sua dedicação, com o seu carinho, né? Com o seu jeitinho de ser, né? Com certeza. Que bom, que bom. Para ajudar as pessoas que estão nos acompanhando a entender um pouquinho da diferença, né, da parentalidade atípica para uma parentalidade típica. A parentalidade, né, a maternidade atípica, a paternidade atípica, ela traz quais desafios adicionais quando a gente compara com uma parentalidade típica, Mari? O que tem de diferente? Quais são as demandas no dia a dia e que aumentam essa sobrecarga que a gente está falando aqui? Olha, claro que cada história é única, mas o que geralmente aumenta muito é a questão das terapias, que são muitas vezes intensivas e não é só um tipo de terapia, então é multiprofissional, com vários profissionais, então TO, fono, físio, psicólogo, e a mãe tem que organizar essa agenda dessa criança, muitas coisas que ela precisa abrir mão para conseguir dar conta de levar esse filho, como você comentou aí dessa mãe que agora só faz o remoto para poder dar conta de levar o filho para as terapias, mas principalmente a sobrecarga emocional. Porque até eu cito no meu livro a Cláudia, que ela também escreveu um livro que chama Síndrome da Fome, que ela fala especificamente da síndrome de Prader-Willi, que é o diagnóstico da filha dela, que também tem texto meu lá, e eu gosto muito de uma coisa que ela fala assim, a maternidade atípica é vitalícia. Por quê? A maternidade típica, você sabe que, assim, é cansativo no começo, muito, você quase não dorme, você não sabe por que o neném está chorando, é uma loucura, só que você sabe que vai passar. Na maternidade atípica, você nem sempre tem essa certeza, porque dependendo do diagnóstico do seu filho, talvez ele precise de você para a vida toda. Então, essa sobrecarga de tantas coisas para fazer, tantas terapias, muitas vezes tem questões com seletividade alimentar, sem contar crianças e depois, né, adultos, quando crescem, com comorbidades de saúde. Então, pessoas que usam traqueostomia para respirar, usam a GTT, que é tipo um botão na barriga para poder se alimentar, pessoas com alergias graves alimentares ou com seletividade alimentar. Então, são muitas coisas para se pensar que numa maternidade atípica passou. Até a questão passou no sentido de assim, aconteceu e você nem viu. Até na questão do desenvolvimento mesmo. Uma criança típica, ela vai se desenvolvendo. Claro que ela recebe o estímulo do ambiente que ela está, mas aquele estímulo é o necessário para ela desenvolver. A criança com desenvolvimento atípico, nem sempre. Ela vai precisar de mais estímulo para se desenvolver. Então, quando você pergunta para uma mãe típica, você lembra quando o seu filho andou? Pode ser que ela até tenha lembrança ali dos primeiros passinhos. Ah, mas que dia que foi? Quanto tempo ele tinha? Muitas não vão lembrar. Agora, se você pergunta para uma mãe atípica que não sabia se o filho ia andar, às vezes ela te fala até o segundo da hora que era, de quando ela viu ele dar o primeiro passo. Porque marca muito, porque foi muito esperado, porque muitas vezes foi com muita terapia para aquilo acontecer. Interessante. E às vezes até mesmo essa ansiedade, né, das coisas acontecerem traz também esse maior desgaste emocional, né? Sim, sem falar que muitas vezes enorme. também a criança tem a dificuldade de regulação e existe, né, toda uma dedicação ali do pai e da mãe, isso também gera uma aflição, né, de você ver seu filho
uma dificuldade, às vezes, de se regular, de estar bem. São muitas coisas que permeiam e que traz muitos desafios, né, quando comparados com uma parentalidade atípica, né, e que eu acho que todo mundo precisa compreender, até para estender a mão, né, porque a gente está falando muito aqui de acolhimento, de apoio, de inclusão, e é importante essa consciência e esse conhecimento, né? Sim, até também de não falar assim, nossa, eu imagino, nossa, eu também estou super cansada. Não, você não imagina. Você não imagina. E isso de falar eu imagino é muito comum, né? A gente sempre fala, a pessoa conta uma coisa, você fala, nossa, eu imagino. Na verdade, você não faz a menor ideia do que o outro está vivendo. Por isso que é melhor você falar, eu não faço a menor ideia. Como que eu faço para te ajudar? Do que você... Até porque quando você fala eu imagino, muitas vezes é mais para cortar o assunto, né? E aí a pessoa estava ali querendo falar, querendo desabafar, e ela já percebe que, opa, sim, já deu, né? Não vai dar para eu falar mais. Sim. Uma outra coisa que eu acho que traz talvez uma apreensão emocional, e aí me fala um pouquinho, por favor, a partir da sua vivência que você tem com as mães, de que o mundo, como a gente falou aqui, infelizmente ele ainda não é inclusivo como deveria ser, ele não é respeitoso como deveria ser, e as crianças, elas vão estar em ambientes nesse mundo que a gente está falando aqui, né? E imagino que isso também deve gerar uma apreensão, né? De como que o meu filho vai ser tratado, não somente pelos adultos, que a gente vê muitos casos de adultos que não estão preparados também, não estão até abertos muitas vezes para a inclusão que é necessária com as crianças atípicas, o respeito adequado, mas também com as outras crianças típicas também, que muitas vezes vêm de lares com exemplos que não são inclusivos, que não são respeitosos. Esse também é um medo do pai e da mãe atípicos? Com certeza. E muitas vezes esse medo vem do próprio preconceito. Então, eu já ouvi mães falando assim, antes, quando eu via na rua uma mãe, uma criança com deficiência, eu pensava, nossa, coitada, se fosse eu não ia dar conta. E agora, de repente, eu sou essa mãe. Então, o primeiro preconceito que ela vai precisar aprender a lidar é o seu próprio. E esse medo, claro que tem também a questão do medo do filho ser maltratado, isso também, mas o primeiro medo é de que os outros vão pensar do meu filho o que eu pensaria antes se fosse eu vendo uma criança. Muitas vezes vem daí e também do fato de que a gente não consegue controlar muita coisa. Às vezes a gente tem a impressão que a gente consegue, mas a gente quase não consegue controlar nada. Controlar o outro, então, menos ainda. Então essa criança, ela vai para a escola, ela precisa ir para a escola, ela precisa socializar, mas como que o mundo vai olhar? Se o mundo fosse um lugar realmente inclusivo, talvez a gente nem estaria tendo essa conversa aqui, porque nem seria necessário ter essa conversa. O meu livro nem existiria. Sem dúvida. Porque a gente não precisaria disso. Elas se sentiriam incluídas, elas teriam apoio, suporte e os filhos também. A gente está caminhando, mas a passos lentos. Então, o que a gente está construindo hoje não é para a nossa geração. A nossa geração está melhorando, mas não vai ser a geração que vai viver sem preconceito. Mas eu acredito que a gente está construindo para que as novas gerações se aproximem cada vez mais dessa realidade. E você acredita que, de fato, as famílias elas estão criando os filhos para esse mundo inclusivo? Porque muitas vezes eu vejo muito o discurso bonito, né? Mas às vezes na intimidade a criança vê outros exemplos, vê atitudes que muitas vezes ela vai copiar aquilo que está na intimidade, e não somente o que é falado do lado de fora de casa. Você acredita que as famílias estão criando os filhos para serem mais respeitosos, serem mais inclusivos, para de fato aprender a conviver com o diferente, ou ainda estamos distante disso? Eu acho que a gente está distante. Eu percebo que tem muitas famílias que é isso, né? Primeiro que assim, as crianças aprendem por modelo. Elas não aprendem por fala. E os grandes modelos da criança são os pais. Então, o que elas veem os pais fazendo, elas vão reproduzir. Isso é fato. E já aconteceu, por exemplo, quando eu trabalhava numa escola, de uma mãe ligar para mim e falar assim, viu, meu filho estuda na sala tal,
que tem um aluno tal que tinha uma deficiência e ele já está nessa sala com esse menino há muitos anos, e eu acho super legal, porque assim, meu filho está crescendo, aprendendo que as pessoas são diferentes, que tem diversidade e tal. Mas olha, já deu, né? Meu filho já ficou bastante tempo com esse menino, você não pode mudar esse menino para outra sala? E aí eu fiquei tão chocada, assim, que eu não sabia nem o que responder na hora, porque eu pensei assim, gente, primeiro que isso está longe de ser uma fala inclusiva, né? Segundo que ela estava olhando para aquela criança, para aquele aluno, como se fosse uma coisa descartável. E os sentimentos daquela criança? Como que você tira a criança de uma sala que ela está inserida, que ela tem amigos, colegas, que ela se dá bem, e vamos trocar ela para outra sala, para agora ela ser modelo na outra sala? Isso não existe, é um absurdo. Então isso demonstra justamente isso que você falou, como as pessoas para a sociedade são super inclusivas. Olha, o meu filho tem um aluno com deficiência na sala dele, mas essa mesma mãe está ligando lá na escola pedindo para mudar o aluno de sala. Então, infelizmente, isso ainda é muito frequente, e isso acontece muito. Nas escolas a gente consegue ver muito isso, porque aí a criança vai ser na escola o que ela aprendeu em casa. Então não adianta a mãe falar, nossa, não sei o que está acontecendo. Não. Aqui ela não está aprendendo isso, então ou é na sua casa ou ela passa o dia inteiro em alguma outra casa que está ensinando isso para ela. Então é muito complicado e é triste. É triste, as pessoas, elas são muito egoístas, então pensam só nelas, pensam só nos filhos, elas esquecem que, infelizmente, porque é claro que a gente não deseja que nada de ruim aconteça com ninguém, mas que o filho dela pode sofrer um acidente e pode ser a criança com deficiência. E aí? Ela não vai querer que aquela sala olhe para o filho dela com inclusão, com empatia, que acolha o filho dela? Sim. Mas muitas vezes elas não pensam isso, elas simplesmente pensam, meu filho nasceu sem deficiência. Tipo assim, não corra esse risco. E correm. Todos os dias nós corremos, infelizmente. Não é uma coisa que é escolhida, né, Mari? Como a gente falou lá atrás. E você falou, pode acontecer alguma situação, algum acidente, pode ser o filho do meu filho, né? Então, pode ser depois eu que me pegue em uma situação onde eu não me sinto respeitado, não me sinto incluído, né? E a gente tem, né, pessoas que compartilham esse tipo de experiência e eu torço muito, né, e que a gente possa influenciar muito para isso, para que cada vez mais famílias tenham uma consciência da importância, né, de lá na intimidade, no dia a dia, dar um exemplo que seja bom, né, para a gente poder imaginar um mundo no futuro, né, qual que é o mundo ideal que eu desejo para os meus filhos, que a gente possa viver isso dentro da nossa casa no dia de hoje, né. Sim, com certeza. E você comentou, Mari, da mãe lá, né, que ia no salão e estava se sentindo culpada, né, de deixar o filho com o pai. E falando de uma forma geral, né, e principalmente das mães atípicas que você acompanha, e dos pais atípicos também, como você disse, tem tempo de autocuidado? Conseguem cuidar de si? Eu falo muito porque eu acredito muito, né, que eu preciso estar bem para bem cuidar. Mas às vezes o dia a dia ele consome de uma forma que às vezes inviabiliza isso. Esses pais e mães, eles conseguem se cuidar para que possam estar bem no seu melhor, entendendo também a importância disso? É possível, mas muitas vezes é muito desafiador. Então, se a gente pensar na família que tem rede de apoio, é muito mais tranquilo dela conseguir organizar ali a sua rotina e ter um tempo para ir para o salão, por exemplo. Ou então o pai presente para fazer esse suporte junto com a mãe. Se a gente pensa numa mãe solo que não tem rede de apoio, é muito mais desafiador. Mas ela consegue encontrar pequenos momentos, porque quando a gente fala de autocuidado, não é só à tarde no salão. Autocuidado são coisas básicas também, que uma vez eu falei isso e aí a pessoa falou assim para mim, mas isso aí que você está falando é o básico da vida. Eu falei, é o básico da vida que muita mãe atípica não tem, que é o quê? Comer um prato de comida quente, às vezes ela come o que sobrou do prato do filho, tomar um banho sossegada, sabendo que tem alguém ali olhando o filho, que ela pode tomar um banho e relaxar um pouco ali naquele banho, ouvir uma música que ela gosta. Quanto tempo ela não ouve música?
assistir um trecho de uma série. Então, até tem um desafio que eu faço com mães, que chama Maternidade Atípica Mais Leve. É um desafio de 10 dias, onde eu monto um grupo no WhatsApp com as mães que querem participar, e durante esses 10 dias, cada dia eu lanço um desafio no grupo, que elas têm o dia todo para fazer, e no fim do dia a gente conversa no grupo sobre como foi fazer o desafio do dia. Legal. E esses desafios, eles são desafios relativamente simples, que elas vão fazer em 15, 20 minutos no máximo, porque eu também sei que elas não têm muito tempo. E são desafios ligados a autoconhecimento, a ter clareza dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, a como organizar de forma prática uma rotina, porque muitas vezes elas não têm tempo, porque elas não conseguem organizar a rotina, porque é uma rotina difícil, é uma rotina cheia de compromissos, mas que é preciso organizar. E tem também exercícios como, por exemplo, você quer assistir uma série? Será que você consegue assistir uma série enquanto você está lavando louça? Parece uma coisa tão pequena, mas faz tanta diferença. Uhum. E, inclusive, a terapia comportamental, né, a análise do comportamento, eu acho muito bacana, uma estratégia que é comprovada cientificamente que funciona, que é quando você utiliza uma coisa que você gosta muito, que seria um reforço positivo, com algo que você não gosta, você contamina, entre aspas, o que você não gosta. Então, por exemplo, eu não gosto de lavar louça, mas toda vez que eu lavar louça, eu vou assistir um pedaço da minha série, começa a não ser tão chato lavar louça, porque é o único momento do dia que eu vou assistir aquela minha série. Então, eu ensino essa estratégia para elas, eu falo, utilizem isso. Eu preciso fazer atividade física, eu não gosto de ir para academia. Escolhe podcast para ouvir, ou uma playlist, mas deixa assim, para só aquele momento. Porque se você também assistir ou ouvir o podcast qualquer horário do dia, perde esse reforço, né? Então, coloca para ser só naquele momento. Eu não gosto de passar roupa, eu não gosto de arrumar a casa. Coloca a playlist que você gosta para ouvir, podcast, ou então coloca que quando você terminar, você vai assistir ali um trechinho da sua série, porque isso ajuda demais a motivar. E até quando eu estava divulgando que teria esse desafio, uma mãe mandou uma mensagem assim, você deveria estar divulgando coach para ensinar a enriquecer, porque essa maternidade atípica mais leve que você está falando não existe sem ter mais dinheiro. Só que ela falou isso em um grupo e ela saiu do grupo. Então eu não consegui ter acesso a ela, porque o sentimento que me veio foi, eu preciso ajudar essa mãe. Porque imagina o tamanho da desesperança dela para ela falar isso, sendo que ela pode mudar a vida em pequenos passos. A gente não está falando de uma grande mudança, a gente não está falando disso, de uma ida ao cabeleireiro. Se você tiver tempo para isso, poxa, maravilha, aproveita. Mas se não for a sua realidade, aprenda a ter pequenos bons momentos no dia, porque esses grandes momentos, as grandes alegrias da vida, elas são raras de acontecer. Se a gente achar que a vida depende desses grandes momentos, a gente vai ter uma vida infeliz. Então a gente precisa encontrar essas pequenas alegrias do dia a dia para que a gente continue tendo um propósito. E o quanto é importante olhar para elas, muitas vezes até para o quanto eu estou melhor. Muitas vezes essas mães nem conseguem olhar para isso. Para falar, nossa, olha só, eu estou conseguindo ler um livro, quantos anos que eu não lia? Ou, né, nossa, hoje eu consegui tomar um banho sossegada, eu consegui fazer a comida que eu gosto. Muitas vezes elas falam, eu não faço porque eu só que gosto mais. Poxa, mas será que não dá para um dia você comprar aquela carne que você gosta e fazer? Tudo bem, vai ser só para você, mas fazer um pouco para você e para as outras pessoas da família outra coisa, ou então falar, gente, olha, vou fazer, não é ruim, vocês gostam, não gostam tanto, mas é o meu prato preferido. Uhum. É importante ter isso. Perfeito, olhar para si, né, Mari? Uhum. E até aproveitar esse momento para fazer um alerta, né, porque muitas vezes a gente vê situações dessa solidão da maternidade atípica, e às vezes da paternidade atípica também, e talvez aqui as pessoas não se aproximam, muitas vezes por não saber como ajudar, né? Ou talvez
por medo de atrapalhar, ou por desconhecer, né? Por não saber muito e não saber por onde começar ou nem o que perguntar. Como que essas pessoas que às vezes têm disponibilidade, e eu não falo disponibilidade aqui de ajudas complexas, né? Às vezes tem mais gente que pode ter tempo e que fala, não, eu quero ajudar, eu quero me doar mais, quero doar o meu tempo para de fato fazer uma diferença grande na vida de uma família que eu estou vendo que não tem uma rede de apoio adequada. Mas às vezes quem não tem tanto tempo e não tem tanto recurso pode oferecer coisas simples, né? O que pode ser oferecido como ajuda, né? Como alguém que às vezes tem alguma pessoa próxima e às vezes é até um familiar pode contribuir para tentar ajudar um pouco mais, através um pouco mais de leveza, se é que eu posso dizer assim, né? Para esse dia a dia desse pai e dessa mãe. A melhor coisa que ela pode fazer é perguntar como ela pode ajudar. Porque uma pessoa que ajuda sem perguntar, talvez ela atrapalhe. Perfeito. Então, um exemplo básico disso, né, que eu já ouvi, você já deve ter ouvido também, é o cego que está esperando um amigo na esquina, vem uma pessoa, pega o braço do cego e atravessa o cego. O cego não pediu para atravessar a rua, ele não estava esperando para atravessar a rua, ele estava esperando um amigo, e agora você deixou ele perdido do outro lado da rua. Então, você precisa perguntar, você está precisando de ajuda? Como que eu posso te ajudar? Olha, eu não tenho tempo para ir na sua casa cuidar do seu filho, mas eu tô aqui. Eu posso passar no mercado, por exemplo, eu posso passar na padaria, eu posso te ajudar com lixo, se for vizinhos, né? Principalmente prédios, que geralmente o lixo desce no mesmo dia. Então, você quer que a hora que eu desça com o meu lixo, eu desça com o seu? Mas perguntar, porque as mães, elas falam muito assim para mim, mas é óbvio que eu estou precisando de ajuda. Aí eu falo para elas, mas para as pessoas não é óbvio. Então, assim como as pessoas podem perguntar, as mães também precisam pedir. Muitas vezes elas acham que é errado, porque eu tenho que dar conta de tudo. Não, você não tem que dar conta de tudo, até porque é coisa demais para você dar conta. Perfeito. E o que vai acontecer se você pedir ajuda e não receber? Você vai continuar exatamente como você estava. Então, você não vai perder nada de pedir ajuda. Pelo contrário, você abre a chance de receber uma ajuda a partir do momento que você pedir. E isso muda muito a vida. Porque é uma pessoa que vai na padaria e traz o pão, muda muito, olha só. Você, por exemplo, pensando numa mãe que tem um filho cadeirante, por exemplo, que é difícil para sair, para voltar, às vezes não tem acessibilidade no lugar que vai, na padaria, enfim, e vem alguém, traz o pão, você não precisou sair de casa com seu filho, mas para isso você precisa pedir, você precisa sinalizar para as pessoas que você precisa dessa ajuda. Perfeito, perfeito. E deixar também uma atenção especial para quem oferece, né, para quem pergunta, para que não seja por educação, para que não seja por curiosidade, para que seja de fato com uma intenção genuína de poder contribuir, mesmo em coisas mais simples, com aquele pai, com aquela mãe, né? Exato. Porque muitas vezes a pessoa, aquela história do, olha, se precisar de mim, eu tô aqui, tá? Tá, mas eu não preciso de você aí, eu preciso de você aqui comigo. Então é isso, é se pôr à disposição, claro, dentro do que você pode, a gente também não está pedindo para a pessoa parar de fazer as coisas dela, não é isso, mas dentro do que você pode, de você realmente ajudar. E às vezes o escutar também é uma grande ajuda, né, Mari? Grande. Porque muitas vezes a gente, né, acho que não é um hábito que a gente tem de escutar o outro, né? A gente costuma escutar o outro muitas vezes querendo falar, né, esperando a nossa vez de falar e sem dar tanta importância ali. O escutar verdadeiramente, né, sem essa ânsia para participar ou dar uma opinião ou levar uma solução. Essa escuta também verdadeira, genuína e disponível, ela também faz uma grande diferença, né, na pessoa que está, às vezes, com um dia a dia muito desafiador, muito sobrecarregado. Poder falar sobre aquilo alivia também, né? Com certeza, porque embora não seja terapia, falar é muito terapêutico. E muitas vezes a mãe, como você comentou, ela não quer a solução para aquele problema, ela só quer poder falar. Sim. Então, a outra pessoa, quando você está conversando com um amigo, é muito comum de você falar uma coisa
e o amigo fala, nossa, mas você não imagina o que aconteceu comigo. E aí ele começa a contar a história dele e, puf, a sua morre ali. Uhum. Ou então de você falar uma coisa e esse amigo vir, olha, mas tem essa solução, tem essa. Eu não quero solução. Não é que eu não quero resolver meu problema, é que nesse momento eu não quero pensar na solução, eu só quero poder falar o que eu estou sentindo. Sim. Então, ter uma rede de apoio, seja virtual ou não, onde ela pode falar o que ela sente, o que ela pensa, é muito importante, porque a maternidade atípica, ela é muito solitária. Então, se essa mãe encontra um lugar, e hoje as redes sociais e a internet ajudam muito isso, é ela encontrar outras mães atípicas, para que ela possa falar o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Inclusive, se tiver alguém aí assistindo a gente que sente que precisa desse suporte e não tem, eu criei um grupo que chama Movimento Mães Atípicas Existem, que na verdade ele nasceu do livro, dessa necessidade de mostrar para o mundo que as mães atípicas existem. E nesse movimento a gente tem um grupo no WhatsApp, onde as mães estão ali para ajudar a disseminar o movimento e para desabafar. Então, toda semana eu coloco um tema ali para que a gente possa conversar e discutir sobre ele, e é um grupo gratuito, não tem custo nenhum, e é um lugar acolhedor, onde nem todo mundo vai concordar com todo mundo, mas todo mundo vai se respeitar, e é muito bacana. Então, se alguém quiser participar, entra lá nas minhas redes sociais, tem o link, ou qualquer coisa me manda mensagem, que a ideia é justamente essa, unir mães com o mesmo propósito. Perfeito, perfeito. Que bacana. Mari, muito obrigado mais uma vez. Acho que saio daqui, acho que com muita informação, com muita coisa nova e muito importante. Eu tenho a expectativa de que quem está nos assistindo também tem essa mesma sensação. Obrigado por compartilhar sua experiência, seu conhecimento. E eu queria te fazer uma pergunta final agora, que eu estou fazendo para todo mundo que está participando desse programa. Se junto lá do teste de gravidez positivo, os seus bebês pudessem te enviar um pedido, lá ainda de dentro da barriga, o que você acha que eles pediriam? Os meus filhos? Sim, para você. Nossa, difícil essa pergunta. Estou pensando aqui no perfil de cada um, porque eles são bem diferentes. Eu acho que talvez o mais velho pediria um irmão ou uma irmã, que é o Vitor, né, que é o mais velho. E a Maria talvez me pedisse para acreditar mais em mim, porque ela é completamente diferente de mim, ela tem 11 anos, ela é extrovertida, falante, tem muita facilidade com o social, coisa que eu não tenho, e ela me ensina como se, tipo, ela nasceu sabendo e eu não, né? Então, quando a gente vai em algum lugar, às vezes ela fala, mãe, fala do seu livro. Eu nem pensei em falar do meu livro naquela situação. E ela fala do seu livro, mãe, entra no assunto, não sei o quê. Então, ela está sempre, de forma indireta, me mostrando que eu devo sempre acreditar mais em mim. Então, acho que talvez ela me mandasse esse recado. Que legal, que legal, que legal. Mari, super obrigado de novo. Queria deixar você à vontade agora para passar sua última mensagem, compartilhar o seu trabalho, compartilhar os seus arrobas, compartilhar aí também, se você puder aí também, a dica de livro, eu acho que é o seu livro, né? Não pode ser diferente. Então, onde que as pessoas podem encontrar também o seu livro? Fique à vontade, o espaço é seu. Bom, quero agradecer pelo convite de participar. É sempre muito bom poder falar sobre esse assunto. Mesmo que fosse uma pessoa só assistindo, já valeu a pena, porque a gente precisa disseminar esse assunto, fazer com que as pessoas entendam mais sobre a maternidade atípica, sobre a parentalidade atípica de modo geral, mas mais as mães por tudo que conversamos aqui, para que a gente tenha uma sociedade mais inclusiva, não só para que as mães tenham mais rede de apoio, mas para que as pessoas com algum diagnóstico sejam mais respeitadas, porque a gente precisa muito disso, né? No nosso último IBGE de 2022, 18,6 milhões de pessoas se declararam com deficiência,
Isso sem contar pessoas que têm transtornos que não são considerados deficiência. Então, assim, a gente fala em minoria, achando que minoria significa poucas pessoas, e na verdade minoria significa pessoas que são pouco reconhecidas, e não que em número elas sejam poucas. Perfeito. Então a gente precisa olhar para isso. E claro que quem quiser comprar meu livro, eu vou ficar super feliz, depois entra lá nas minhas redes sociais, me manda mensagem, porque eu gosto muito de saber o que vocês pensam sobre ele. Ele está à venda em todas as livrarias do Brasil, nas livrarias físicas, e também nas plataformas digitais. Então, para quem ou não quiser ir até uma livraria, né, preferir, ou é uma cidade muito pequenininha, que já falaram para mim, na minha cidade não tem nem livraria, daí eu falo, então pede pelas plataformas digitais, que vai chegar com certeza, e vai ser uma honra para mim sabendo que mais pessoas estão lendo o meu livro. Que legal, que legal. Super obrigado mais uma vez, e que todo mundo aqui saia melhor, né? A partir do momento que vê esse episódio, termine ele melhor do que quando começou. Obrigado, Mari. Obrigada a todo mundo que assistiu. Então é isso, hoje nós falamos sobre mães e pais atípicos, um assunto que é do interesse de todos nós. Que essa conversa possa ter sensibilizado você para continuar buscando se informar, buscando conhecimento, quebrar os seus paradigmas e ter uma atitude mais inclusiva, educando inclusive os seus filhos para esse mundo que tanto precisamos, de mais harmonia, de mais respeito ao outro, de mais solidariedade e amor. E se tudo que a gente falou aqui não te sensibilizou, quem sabe não há uma chance de você mudar a sua postura pensando em si mesmo. A gente não sabe o dia de amanhã e às vezes pode ser eu em uma situação que preciso ser aceito, que preciso ser respeitado e incluído. Às vezes pode ser o meu filho, pode ser o filho do meu filho. Que nós possamos viver juntos, desde já, esse mundo que a gente quer para o futuro, a partir da nossa casa, da nossa família e principalmente da porta para dentro. Porque não adianta dizer coisas bonitas da porta para fora, falar que respeita, que inclui, que apoia, se lá dentro da nossa casa, na nossa intimidade, a gente fala e age completamente diferente, ensinando as nossas crianças a se afastar do que é diferente, a diminuir o outro, a se sentir superior porque tem uma característica que acredita que o coloca acima dos demais. E que nós saibamos também acolher, às vezes com um apoio concreto, às vezes somente com uma escuta ativa, que é tão valiosa e que pode ser de grande ajuda, uma ajuda gigante para quem precisa. Às vezes, a pessoa só precisa falar um pouquinho sobre aquilo que ela está vivendo. E já agradeci a Mari aqui, agradeço também a todos vocês que estão nos acompanhando, seja pelo YouTube, seja pelo nosso podcast. Lembrando que no Instagram, no YouTube, nas plataformas de podcast, você nos encontra como Pai Descer no Paraíso. E no TikTok, Pai Descer no Paraíso, .tiktok. O objetivo inicial foi e continua sendo ajudar você a fazer melhores escolhas na criação das suas crianças. Seja você pai, mãe ou um cuidador, como tio, tia, vovô, vovó, professor, professora, com o intuito de ajudar você a buscar as crianças a desenvolverem todo o seu potencial, a serem o melhor que elas podem ser. Um forte abraço para todos vocês e até o próximo episódio.